Esse novo prédio que a gente estava era bem mais espaçoso que a sala da casa da Vilma, mas tinha um grande e um big problema: colunas. O Coliseu não parou, a igreja. E olha, cada culto a gente mudava a formatação das cadeiras, do púlpito, para tentar se livrar das colunas, mas não conseguia. Uma hora a gente colocava o púlpito perto das janelas, com o louvor ali, as cadeiras na horizontal, depois colocamos as cadeiras na vertical, depois mudamos totalmente para uma salinha perto da salinha onde estavam as crianças. De todos os jeitos que a gente fazia e mudasse, alterasse as cadeiras, o púlpito, o louvor, tudo que a gente fazia, as colunas estavam lá. Podia mexer para que lado que fosse. E a gente aprendeu a conviver com elas. E como a gente tinha muito prédio ao redor e estava muito novo lá e a gente não queria aborrecer vizinhos, a gente precisava de uma bateria eletrônica. E a gente não tinha muitos recursos. E a gente até orçou, e na época a bateria custava 4.250. E a gente orou para que Deus pudesse abrir as janelas do céu para que a gente pudesse comprar, né? Esse dinheiro aparecesse. Porque com os dízimos e ofertas que a gente tinha, era impossível. No final do culto, a diaconia trouxe o envelope exatamente com o valor da bateria. Algo que a gente jamais, em culto algum, tinha arrecadado. E a gente pôde comprar a nossa bateria. Então, a gente viu o tamanho do milagre de Deus, porque não foi nem um centavo a menos, nem um centavo a mais. Foi exatamente o valor da bateria. Aí a gente tinha um outro probleminha, qualquer. Não tinha batistério. As pessoas foram se achegando, como é que a gente ia batizar as pessoas? Nós fomos nos socorrendo das igrejas da Cristã da Família que existiam, possuíam um batistério. Foi o caso da Ponte Rasa, onde a gente batizou, eu me lembro bem da Bia. Foi o caso do Tatuapé, o batistério do Tatuapé era muito legal. É uma piscina bem grande, bem legal. No Campo Belo também, do pastor Gilbert, que vocês viram ele pregar aqui na semana passada. A gente teve batismo lá também. E assim a gente foi meio nômade, batizando as pessoas que Deus ia nos trazendo para cuidar. A igreja foi crescendo e aí houve a necessidade de a gente ter tempo de comunhão. Como o próprio pastor Ricardo falou, a gente precisa ter koinonia. Mas como a gente ia fazer koinonia? Aonde a gente ia fazer koinonia? Fizemos o nosso primeiro churrasco na casa do seu Francisco, pai da Cibele. Levamos a igreja todinha para lá. Ele tinha uma casa que tinha uma piscina, tinha uma boa churrasqueira, e nós tivemos excelentes tempos de comunhão lá. E aí chegou também o tempo da comunhão com as igrejas da família, com o dia da família. Era importante toda a nossa igreja estar lá nesse dia. Tivemos um culto, dia 15 de junho, onde a Rosi trouxe uma palavra sobre a igreja perseguida. E nesse culto, ela falou das nações que perseguem os cristãos, que a Bíblia não pode entrar, a palavra de Deus não entra. E a Valéria teve a grande ideia de pintar quadros com as bandeiras desses países que perseguem os cristãos. E a igreja inteira se envolveu na pintura desses quadros. A gente colocou em volta das colunas da lateral da igreja. Em todo final de culto, antes do término dele, a gente orava pelos missionários que iam nessas nações e pela conversão dessas pessoas desses países. Começou a brotar em nós o desejo de auxiliar mensalmente os missionários. Houve um culto lá na igreja do Tatuapé, onde foi o Silvio, que era um missionário, lá no Nepal, no ministério chamado Meninas dos Olhos de Deus. Os pais faziam tráfico humano dessas meninas e com $50 era possível a gente comprar, resgatar essas meninas e mais $50 por mês ajudar na alimentação, no cuidado de roupa, de tudo. Então brotou no coração desde então que a gente ajudasse por mês o resgate de uma e a alimentação. Esse foi o primeiro grupo de missionários que a Igreja Cristã da Família Dona Ana Franco começou a apoiar. A gente
começou a ter os olhos voltados para missões, um ministério que agrada muito a Deus. O início foi com a Sandra, o Moisés e o Raul, no Amazonas, que eles cuidavam dos indígenas, da evangelização deles nas tribos. Também aportou a Márcia, lá em Portugal. Também teve muitos e muitos auxílios pontuais de missionários. Inclusive teve um, estava na Eritreia, sofrendo uma perseguição, e ele precisava sair de lá, e precisava de um dinheiro grande e rápido para tirar ele, a família de lá. E o Anália Franco se juntou a ajudar a colaborar tudo isso. E também a gente contribui mensalmente com o Passe, né? Que é um programa de uma das nossas igrejas lá no Nordeste, lá em Curimatá, do Pastor Salvador. Na época de seca, a gente manda dinheiro para comprar água, chega o caminhão-pipa para aquela população toda. A gente ajudou a comprar todo o material de informática, vários e vários computadores para as crianças poderem estudar. Até hoje a gente ajuda, e o Pastor Salvador construindo também, como a gente está construindo agora. Ajudamos também jovens aí para Jocum. Um deles foi o filho do Pastor Salvador, que ficou lá na África do Sul. Mandamos também vários jovens da nossa igreja nos programas de missões, e a gente tem os olhos bem voltados para isso. Com todas as coisas acontecendo, o processo de amadurecimento do Anália, ele se deu justamente pela chegada de novas pessoas. E as pessoas iam sendo batizadas, aflorando seus ministérios, e a gente partiu para o evangelismo de rua. Inclusive a Pamela, filha do pastor Roberto, foi uma grande introdutora desse tipo de evangelismo. E a gente levava comida e levava palavra. Nas praças, panfletos com mímicas, com teatro, para fazer o evangelismo das pessoas que por lá passavam. Chamava bastante atenção em relação à palavra de Deus na vida delas. E a gente percebia um povo sedento. Com o evangelismo crescendo e a vontade de trazer as pessoas para Jesus, nós começamos a intensificar os GEPs nas casas das pessoas. GEP quer dizer Grupo de Estudo Pessoal. Eu mesmo e a Rosi, a gente dava todo sábado na casa da Beth o GEP para as meninas, para as benagras aqui. Também com o crescimento da igreja, as necessidades e o serviço social da igreja foi aumentando, porque as pessoas, por muitas vezes, tinham necessidade de cestas básicas. Não adiantava dar uma cesta básica uma casa que tinha muitas crianças, muitos filhos. A necessidade era outra de uma cesta básica normal que se vende no mercado. Foram despontando pessoas que viam e buscavam na necessidade de cada família o que deveria ser comprado para que pudesse ajudar a família necessitada. Ou seja, cada cesta básica era adequada para cada família. Nós oramos muito pelo nascimento de crianças, de pais que estavam com dificuldade de gerar seus filhos. Foi o caso da Gigi, que foi o primeiro bebê do Anália. Depois veio da Denise e do Heriberto, que comoveu essa igreja, até que Deus resolveu dar o Henrico na vida deles. E esse menino é uma bênção até hoje. Em todo o tempo do nosso crescimento, a gente entendeu que os milagres ocorrem através da oração. Isso tudo fez a gente amadurecer na fé, de uma maneira sólida, consistente. O caminho é a oração. Tá penteado meu cabelo? Ó. Eu estou dando risada aqui. Peraí.